Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Hoje eu trago uma palavra para os vossos corações, cujo título é Saia do embaraço, avance. E há dois textos bíblicos que eu quero ler. E aqui o primeiro é Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 4, que está escrito: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Senhor nosso Deus, do trono do Senhor nosso Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Esse é o primeiro texto. O segundo é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5 e mais alguns versículos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém que milita não é coroado, se não lutar legitimamente. Versículo 11. Fiel esta palavra, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Saia do embaraço e avance. É o desejo do Senhor, é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quantas pessoas estão tristes, quantos estão dispersos acerca das coisas do Senhor nosso Deus e da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão ignorando ao Senhor, o dono da vida? Quantos estão com a vida embaraçada? Quantos não sabem o que fazer? Quantos estão apegados à matéria? Quantos estão perdendo tempo de suas vidas, vivendo em orgias ou então assim apegados a criaturas, servindo a criaturas? Quantos estão bitolados no mesmo lugar há anos, nada de bom acontece na sua vida, você sempre é vitimizado de coisas ruins. Mas o Senhor está nos dizendo, saia do embaraço, avance, enquanto você tem vida. Tudo que atrapalha a nossa vida é embaraço. E o que é embaraço? É aquilo que nos atrapalha, é aquilo que nos detém, é aquilo que embota o nosso entendimento, é aquilo que deixa a percepção nossa das coisas, deixa de uma forma turva. Então, como sair de uma vida ruim, de uma estagnação? O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina. Em primeiro lugar, vamos analisar a nossa vida e vamos observar o que é embaraço, o que é contra a vontade do Senhor. A Bíblia fala, 1 Coríntios 11, 28, examinarmos a nós mesmos
para ver se estamos na comunhão com o Senhor. E não é só na hora da ceia, não. É com as pessoas, é com a vida em geral. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz para nós nos examinarmos a nós mesmos, para ver se estamos no caminho da fé, ou se é que já estamos reprovados. Porque a comunhão, ela não se trata apenas de vivenciá-la parcialmente na igreja, ela não é uma formalidade. Ela é um estilo de vida o qual o Senhor Jesus Cristo, ele deseja para todo cristão, para aquele que se aproxima dele, para aquele que crer nele. Se está em comunhão com o Senhor, é isso que devemos fazer. E se está, é para estar cada vez mais. Outra coisa, louvado seja o nome do Senhor, para sair de uma vida ruim, de uma vida estagnada, vamos aceitar o processo, que esse processo é que nos ajudará a crescer espiritualmente, a nos aprofundarmos na fé e a tirar de nós todo o embaraço. Então, versículo 5 de Hebreus 12 diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe como filho. Se suportais a correção, o Senhor nosso Deus vos tratará como filhos. Porque filho há que não se corrija, que o pai não corrige? É claro que não. Todos nós, quando filhos, somos corrigidos. Aí aqui diz o versículo 11. E em verdade toda correção ao presente, no momento, não parece ser gozo, mas senão de tristeza. Mas depois ela produz, a eficácia dela é tão grande, que ela produz um fruto pacífico de justiça aos que são exercitados por ela. Então, aceitar o processo que irá nos tirar do embaraço, e é o que? Apartar-se do erro, corrigir as pendências, assumir os erros e abandoná-los, como diz em Provérbios 28, 13, que diz que aquele que encobre, ou seja, que faz de forma camuflada, que maqueia, que esconde, que não assume, que não põe para fora os seus pecados, esse nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia no Senhor nosso Deus. Então, corrigir as pendências, assumir os erros e abandoná-los, voltar-se para o Senhor nosso Deus, como o filho pródigo ele fez. Ele teve uma oportunidade de viver os dois lados da moeda. O lado, vamos dizer, positivo e o lado negativo. O lado, vamos dizer, organizado, normal e ao avesso. Ele tinha tudo na casa do pai, vivia muito bem, estava na presença do Senhor, do seu pai, vamos dizer assim, representando para a nossa vida quantos cristãos que estão na presença do Senhor. Mas de repente vem uma coisa na mente dele, a qual ele deseja ser, vamos dizer assim, ele deseja ser independente, ele deseja se emancipar do pai. É a mesma coisa de como a Bíblia diz que nós somos videira, nós somos galhos enxertados na videira. Imagina um galho desse que diz assim, não, eu quero me emancipar da videira, eu não quero viver na videira e é cortado. Vai subsistir esse galho? De maneira nenhuma. Então, o filho pródigo, ele fez isso.
ele larga, abandona a vida dele com o pai, ele sai ali, vai viver dissolutamente, gasta tudo que obteve antes do tempo, uma herança que era para ele, mas não era para aquele momento, e acabou ele estragando tudo por motivos egoístas, por motivo de querer viver a vida como quisesse viver, e até que ele chega ao fundo do poço, como já sabemos. E ali o que é que acontece? O bom da história é que ele no final cai em si e se volta para o seu pai, e acredito eu que ele aprende com a besteira que ele fez, com a sua má experiência. Então, nós podemos também aprender com as experiências da nossa vida. Se porventura você está chorando amargamente por causa de uma experiência má, não é o fim, se levante, saia desse embaraço, saia desse atoleiro, avance. Se porventura estiver chorando amargamente como Pedro, onde a palavra do Senhor diz que após Pedro negar 3 vezes ao Senhor, ele chorou amargamente. Então, após negar o Senhor Jesus Cristo, então, que se estivermos chorando, angustiados, por causa de uma má escolha, de uma má colheita, devido à nossa própria plantação, vamos procurar sair do atoleiro da tristeza e crescer para o bem em nossa experiência. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz: humilhai-vos, portanto, sob a potente mão do Senhor, para que ele vos, no tempo oportuno, ele vos exalte. No livro de Tiago está escrito: humilhai-vos diante do Senhor nosso Deus, sujeitai-vos a ele, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que está escrito. E por último, se eu quero sair de uma vida ruim, eu preciso avançar. E como é avançar? Para o quê? Para onde? Como eu começo? Muito simples. Primeiro, levante-se. Levante-se da situação ruim a qual você está. Levante-se da tristeza a qual você está passando. Levante-se da angústia, da depressão. Levante-se em nome do Senhor Jesus. Como diz aqui, versículo 12 de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono do Senhor nosso Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos, ou seja, tenha ele como exemplo, não se abale, nem caia, nem, vamos dizer, morra, venha desfalecer, porque está sofrendo, porque está na angústia, na tribulação. Não se levante. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 13 fala aqui: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam se não desviem inteiramente, antes sejam sarados, ou seja, procurar caminhar direito, caminhar certo, caminhar honestamente, caminhar de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Versículo 14, segui em paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Então, o que é precisamos fazer da vida? Precisamos seguir em paz. Seguir em paz com todos e em santificação, ou seja, em separação, em apartamento
de se apartar das coisas do mundo. E assim o Senhor diz, porque sem estas coisas, ninguém verá o Senhor, que o Senhor nos ajude a arrumarmos a nossa vida espiritual, a nossa casa, a nossa família. Ainda mais diz aqui, versículo 15. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça do Senhor nosso Deus e de que de nenhuma maneira venha nenhuma raiz de amargura brotar em vossos corações e vos perturbar, e por ela muitos se contaminem. Então, uma coisa, posso até dizer assim, um tipo de mecanismo de Satanás que traz em nós uma ferida, vamos dizer, satânica, proveniente de Satanás, é quando recebemos uma palavra que nos ofende, é quando somos injuriados, é quando somos perseguidos, é quando somos, vamos dizer assim, atribulados. E aí aquilo é tão feroz, é tão mal, aquilo que recebemos, que se não for a graça do Senhor nosso Deus, então nós acabamos absorvendo aquilo, nos entristecendo, tendo desgosto da vida, ou até mesmo das pessoas que considerávamos, e isso se torna, infelizmente, uma raiz de amargura. E o pior é que a raiz de amargura, ela nos priva, ou seja, ela nos isenta, ela bloqueia, ela nos separa da graça do Senhor nosso Deus. E que certamente isso é uma das questões que impedem de muitas pessoas avançar. A raiz de amargura porque não esqueceu a afronta. A raiz de amargura porque veio por causa de uma humilhação, de um sofrimento, de uma injustiça, ou porque aconteceu um problema na igreja, no templo onde congregava. Enfim, a raiz de amargura, ela é terrível. Mas a graça do Senhor nosso Deus, ela é muito maior. Ela é sobrepujante, ela é abundante. E com isso nós podemos, com a graça do Senhor nosso Deus, perdoar e assim estar na presença do Senhor. Outra coisa, indo para o texto que nós lemos de Timóteo, glória ao nome do Senhor. O que mais posso fazer para avançar na minha vida? Como disse o apóstolo Paulo antes de entrar em Timóteo, deixando para trás as coisas que ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, sempre olhando para a frente. O para trás, ele deve ser como experiências passadas e não devem ser vivificadas no presente, porque atrapalha o presente e atrapalha o futuro. Então nós precisamos abandonar, esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar para as que estão na nossa frente, para as que o Senhor está nos concedendo, para as que o Senhor está colocando em nossa vida. É assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fortifica-te na graça do Senhor. É o que diz 2 Timóteo 2, versículo 1. Se fortalecer no Senhor. Por quê? Vamos nos lembrar sempre que a nossa estrutura, ela é pó. Sempre foi pó. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor, não podemos nem respirar. Porque se Ele se aborrece e tira o fôlego de vida, se Ele tira, vamos dizer, o ar que respiramos, ninguém sobrevive. Então, vamos nos fortalecer no Senhor, na sua graça. Como diz também Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como diz aqui mais adiante, versículo 3. Aqui diz, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, isso Paulo instruindo
ao seu filho na fé e jovem pastor Timóteo, cujo nome Timóteo significa aquele que adora ao Senhor nosso Deus. Então ele está dizendo, olha, observa meu exemplo, eu sofro por amor ao Senhor Jesus Cristo, então você sofra junto comigo, como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo, firme, como quem diz assim, não saia da posição, continue. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em outras palavras, o Senhor está nos dizendo, ninguém que fica lutando nessa vida tem tempo para coisas fúteis, para coisas ínfimas, para coisas, vamos dizer, inúteis, para coisas triviais. Não tem tempo para essas coisas. Por quê? Porque sabemos que a volta do Senhor Jesus Cristo, além de ser eminente, ela está bem próxima de acontecer. Então, ninguém que luta, ninguém que faz por onde prevalecer no caminho do Senhor Jesus Cristo, como diz, vive se embaraçando, se misturando, se envolvendo, se deixando ser confuso na mente, embotado com coisas desta vida. De maneira nenhuma, antes este procura firmar-se num foco, que é o Senhor Jesus Cristo, a fim de agradá-lo. Aqui está dizendo, agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem é que nos chama para o caminho da fé e que ao mesmo tempo o caminho da fé nos traz bênçãos, mas ao mesmo tempo nos traz lutas espirituais? É o Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Ele, pode ter certeza que aceitamos o Deus único e verdadeiro, poderoso, para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E ao mesmo tempo, nós aceitamos, vamos dizer, uma luta espiritual, uma guerra espiritual contra a nossa vida. Aqui diz, versículo 4, também para nós focarmos no que é correto, ou seja, prestar atenção, estarmos conectados com as coisas corretas, não se deixar ser embaraçado, igual a estação de rádio, que uma hora a gente liga o botão, tá bem sintonizado, daqui a pouco a sintonia sai, fica difusa. Aqui diz versículo 5, se alguém também milita, ou seja, luta, não é coroado se não militar legitimamente, ou seja, ninguém que, vamos dizer assim, que luta na vida, que se empenha, não será abençoado, não será coroado, não será bem visto aos olhos do Senhor, se não lutar corretamente. É o que o texto está dizendo. E o que é lutar corretamente? Observar a minha vida, ver o que agrada ao Senhor, o que desagrada eu vou deixando. O que desagrada eu vou me apartando, o que desagrada eu vou deixando de fazer. O que desagrada eu peço ao Senhor força para me libertar. É não parar de orar, não parar de crer, não parar de buscar, não parar de clamar ao Senhor nosso Deus que tudo pode, que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E para encerrar essa palavra tão maravilhosa, saia do embaraço e avance. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, como se uma coisa absurda, fora do normal, que o Senhor não pudesse resolver, que é uma coisa que vai deixar irremediavelmente perdido. Não pensa dessa forma. Diz aqui, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Senhor Jesus Cristo, para que também na revelação de sua glória
vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome do Senhor Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória do Senhor nosso Deus. Ou seja, vamos nos alegrar. Se vem tribulações, se vem angústias, mas se é no nome do Senhor Jesus Cristo, se eu estou na presença do Senhor, se é Ele que me justifica, se é Ele que me abençoa, então nós vamos procurar nos alegrar no Senhor. É o que está dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique ao Senhor nosso Deus por este nome. Então, que ninguém que um dia conheceu a palavra do Senhor, que esteve na presença do Senhor, padeça como um ladrão, como um desviado, como um malfeitor, como outra coisa assim qualquer, porque além de trazer escândalo para o evangelho, além disso, perde salvação e tudo mais, e o Senhor se entristece, é uma coisa terrível. Mas que se padecemos, se sofremos e até morremos como cristãos, então glorificamos ao Senhor, porque se eu chego a perecer, a morrer como cristã, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, certamente alcançarei a salvação. Então, deixe o embaraço, saia daquilo que lhe faz pecar. Saia das más conversações que corrompem os bons costumes. Saia, se possível, se aparte de pessoas que ainda não conhecem o Senhor e que te incitam a pecar. Saia da cova, saia do buraco, saia da beira do perigo, saia em nome do Senhor Jesus Cristo e avança para as coisas que agradam ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos abençoe. Eu continuo orando pelo Brasil, eu continuo orando a favor de todos, que o Senhor Jesus nos ajude, porque sem Ele nada podemos fazer. Deus os abençoe. Amém. E graças a Deus.